Urgente novidade. A temporada 2 das aventuras do Vitor e João Pedro já chegou. Vai começar em 3, 2, 1. As Aventuras do Vitor e João Pedro, temporada 2. Episódio de hoje, irmãos, né? Vai. Deixa eu jogar agora? Não. Mas agora, deixa eu jogar. Deixa eu quando eu quiser. O videogame é meu. Não vai deixar eu jogar agora, não, né? Não. Então tá bom. Ô, mãe. Tá acontecendo aqui? Ele me bateu. Eu já falei pra você não incomodar o seu irmão.